Olá! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Coreia Cast. No episódio de hoje, nós vamos conhecer mais profundamente a história por trás da história no drama Rainha por 7 Dias. Você já se perguntou como seria ver uma história de amor épica e trágica ganhar vida nas telas? Com certeza, né? É isso que o drama Rainha por 7 Dias traz para você. Esse K-drama não apenas dramatiza o breve reinado da Lady Shin, mas também revela os segredos e as intrigas que cercaram o casamento dela com o grande príncipe Jin-song. Agora imagine uma história onde paixão e política se entrelaçam e onde uma jovem mulher luta contra forças implacáveis para preservar seu amor e sua dignidade. Shin Tae-kyung nasceu em 7 de fevereiro de 1487. Ela foi uma figura fascinante na história da dinastia Joseon. O pai dela era um proeminente membro do clã Shin e a mãe do clã Han. Ela estava predestinada a uma vida de grandeza e complexidade. Ela se casou com o grande príncipe Jin-song aos 13 anos de idade. O destino dela estava ligado a um dos períodos mais turbulentos da Coreia. A ascensão e a queda dela como rainha, em um espaço de apenas 7 dias, é um testemunho da resiliência e do tumulto político da época. No episódio de hoje, nós vamos explorar a vida real dessa mulher notável e como a história da vida dela foi adaptada e dramatizada. Então, prepara o café e fica confortável aí para a gente descobrir como essa história real de amor e perda inspirou uma das narrativas mais comoventes da televisão coreana. Vamos nessa? A história de amor entre Shin Tae-kyung e o grande príncipe Jin-song começou de maneira tradicional, mas carrega um profundo simbolismo. Eles se conheceram e se casaram num momento de juventude, de esperança, quando eles tinham apenas 13 e 12 anos. O relacionamento deles foi marcado por promessas e sonhos de um futuro brilhante. Naquela época, o amor juvenil e a inocência eram acompanhados por uma grande expectativa de um futuro promissor. Mas essas promessas de um casamento feliz e duradouro foram testadas pela cruel realidade da política e das traições. O drama foca muito nessa parte da juventude deles, no nascimento do amor entre eles e tal, pois é onde o roteirista pode usar mais a imaginação. Agora, deixa eu contextualizar vocês nesse momento histórico. O ano era 1506 e o cenário político na Coreia estava prestes a mudar drasticamente. O grande príncipe Jin-song, que se tornaria o próximo rei, se viu no centro de um golpe de Estado dramático que depôs o meio-irmão dele, que é conhecido como tirano, o rei Yeon-san. Esse golpe não só alterou o curso da história, mas também trouxe tragédias pessoais para a vida de Tae-kyung. O pai dela, que era cunhado do rei deposto, inclusive o apoiava, estava envolvido na instabilidade política e acabou sendo assassinado pelas forças do golpe. Na verdade, o pai dela era contra a deposição do rei Yeon-san e contra a possibilidade de o genro, o grande príncipe Jin-song, subir ao trono. A ascensão de Jin-song ao trono não apenas alterou a dinâmica do reino, mas também deixou cicatrizes profundas na vida pessoal da esposa dele, a Lady Shin. Durante esses tempos turbulentos, ela demonstrou uma sabedoria e um sacrifício impressionantes. Numa noite de grande medo e incerteza,
Quando a casa dela e do marido foi cercada pelos soldados do golpe, ela manteve uma calma admirável. Apesar do pânico que envolvia o marido e a iminência da violência, ela conseguiu acalmar ele ao perceber que os cavalos dos soldados estavam virados para fora, indicando que eles estavam ali para proteger e não para atacar, porque se estivessem ali para atacar, eles estariam com os cavalos voltados para o portão, para dentro da casa. Essa capacidade dela de ver além das ameaças, de oferecer o conforto num momento tão crítico, é um testemunho da sabedoria e da coragem dela. No drama Rainha por 7 Dias, esses momentos são bem retratados. Esses momentos-chave na vida da Lady Chequian e do príncipe Jinson moldaram não só a relação pessoal deles, mas também o curso da história da dinastia Joseon. O amor entre eles, forjado em circunstâncias adversas, e a sabedoria dela em meio ao caos, são centrais para entender o drama e a complexidade dessas duas vidas. Vamos explorar mais sobre como esses eventos foram retratados no drama Rainha por 7 Dias e como eles refletem a realidade e a ficção. A ascensão e a queda da Lady Xin como rainha é um dos episódios mais marcantes e trágicos da dinastia Joseon. Assim que foi concluído o golpe que depôs o cunhado, o tirano rei Yongsan, e colocou o marido dela no trono como o rei Junjong, começaram as pressões políticas para cima dela. Apesar de o amor profundo que existia entre Jinson e ela, ele não conseguiu proteger ela das forças implacáveis da política. E há relatos reais de que eles eram um casal muito amoroso. Imagina, esse turbilhão de coisas mudando a vida deles literalmente da noite para o dia. Eles viviam uma vidinha pacata lá no cantinho deles. Eram ainda muito jovens. Naquele momento, ela estava com apenas 20 anos e ele 19, cheios de sonhos pela frente. Bom, mas infelizmente, como a família dela era uma das famílias mais poderosas da Coreia ao longo de gerações, em grande parte devido a casamentos estratégicos com a família real, e o pai dela era cunhado e apoiador do rei que agora tinha sido deposto, essa mesma conexão que em outros tempos trouxe poder para a família dela, agora trouxe a ruína. O pai dela se opôs à reforma de Junjong. Foi assim que eles chamaram o golpe de Estado que eles deram, a reforma de Junjong. Então, por se opor, ele foi executado pelos vassalos do regime, o que fez com que a Lady Xin fosse vista como uma ameaça potencial. Os vassalos do Partido Reformista temiam que, se ela permanecesse como rainha, ela poderia buscar vingança contra eles no futuro, pelo que eles fizeram com a família dela. Essa parte da queda da família dela não foi bem retratada no K-drama, porque no drama eles colocaram como se a família inteira dela foi executada, mas isso não é verdade. O pai dela e alguns parentes do sexo masculino foram realmente executados durante o evento. Mas, por exemplo, a mãe dela viveu ainda por alguns anos após essa tragédia. Apesar de toda a afeição que o Junjong nutria pela Lady Xin, ele estava em uma posição muito delicada. Como rei recém-entronado, a autoridade dele era ainda muito frágil e ele dependia muito do apoio dos vassalos da reforma para manter o trono. Então, mesmo relutante, ele foi obrigado a ceder às demandas dos conselheiros e em apenas 7 dias após a entronização da Lady Xin, a esposa legítima dele desde a adolescência, que inclusive ele amava e vivia muito bem, foi deposta e expulsa do palácio. Nos registros chamados Shillok, que são os anais do rei Junjong, há um registro de que ele mandou preparar a casa de um ministro aliado dele para enviar ela para lá.
E realmente ela foi para lá por um tempo, antes de voltar para a casa dos pais dela e se estabelecer por lá. Existe uma lenda na Coreia sobre essa história de amor. É conhecida como a lenda da Rocha da Saia. Mesmo depois de ela ser deposta, a lealdade dela ao marido, o rei Junjong, permaneceu inabalável e esse sentimento foi imortalizado na lenda da Rocha da Saia. A lenda conta que, apesar de ser expulsa do palácio, ela continuou a demonstrar seu amor e devoção ao rei de uma maneira muito comovente. Ela teria pendurado uma saia vermelha, que foi a que ela usava no dia que ela saiu do palácio, no alto de uma montanha, que era visível do palácio. A cor vibrante da saia servia como um símbolo da contínua lealdade e amor dela por Junjong, como uma lembrança silenciosa desse vínculo, apesar da distância e das circunstâncias que os separavam. Bonito, né? Triste, mas bonito. A vida dessa mulher, a Lady Xin, é um testemunho de como a política e o poder podem destruir até mesmo os relacionamentos mais profundos. Embora Junjong nunca tenha deixado de amar ela, as forças políticas da época foram implacáveis com esse relacionamento. Agora deixa eu contar para vocês como essa história terminou na vida real. Não foi nada romântico como o drama Rainha por 7 Dias nos mostrou. Apesar do fato de Junjong e Lady Xin serem realmente um casal extraordinariamente amoroso, o novo rei não teve escolha a não ser banir a esposa do palácio real. E o lugar vazio da Lady Xin foi preenchido rapidamente por uma nova rainha, chamada Rainha Yun, que era sobrinha do líder da reforma. No entanto, o lugar de rainha ficou vazio mais uma vez 10 anos depois, quando essa segunda rainha morreu no parto, quando ela deu à luz ao príncipe herdeiro que futuramente seria o rei Injong. O rei, que antes era um homem de uma mulher só, após perder a primeira e amada esposa, teve mais de 10 concubinas e 3 rainhas, contando com a Lady Xin. E uma delas, a consorte Pak, que era mãe do primeiro filho dele, o príncipe Boksun, desejava se tornar rainha e queria aproveitar essa oportunidade da morte da segunda rainha para alcançar esse posto. No entanto, isso causaria sérios problemas, pois a ordem dos herdeiros precisaria ser alterada caso a consorte Pak se tornasse a rainha, porque a preferência era que o príncipe herdeiro fosse filho da rainha legítima. Nesse caso, a consorte Pak teve um filho primeiro que a rainha legítima, e ele poderia ter sido o príncipe herdeiro se a rainha não tivesse filhos. Mas depois dessa consorte ter um filho, a rainha também teve um príncipe, e por isso, mesmo não sendo o filho mais velho, ele se tornou o príncipe herdeiro legítimo. Só que se agora essa consorte se tornasse rainha, haveria uma luta pelo posto de príncipe herdeiro, porque ela se tornando a rainha e mãe do primeiro filho do rei, logo ele deveria ser o herdeiro legítimo. Espero que vocês tenham conseguido entender. Voltando aqui na história real, compreendendo as consequências, caso isso acontecesse, 2 apoiadores da Lady Xin, a rainha deposta, propuseram a restauração dela como rainha. Eles afirmaram que essa solução aliviaria a injustiça feita contra ela, com a deposição, e impediria que a consorte Pak se tornasse rainha e bagunçasse ali a ordem da corte e colocasse em risco o posto do príncipe herdeiro que já estava estabelecido. Eles sugeriram também que os vassalos que baniram a Lady Xin fossem punidos. Mas vejam só vocês, o rei Junjong rejeitou essa ideia, e não só rejeitou, como exilou os que fizeram essa proposta.
Além disso, ele expressou o desejo de ser enterrado ao lado da rainha Yun, a segunda rainha dele, né? Que infelizmente faleceu 6 dias após o parto do príncipe herdeiro. Ele ordenou que fosse preparado um túmulo conjunto para ela e ele. E também, claro, houve muita oposição na corte de que a Lady Xin fosse restaurada. Por fim, eles optaram por escolher uma nova rainha. Esse rei teve mais de 10 concubinas, 3 rainhas e mais de 23 filhos. É pouco ou quer mais? Não é brinquedo não, né? Enfim, gente, na vida real, mesmo tendo amado a primeira esposa e também o primeiro amor da vida dele, ele realmente sofreu de ter que abandonar ela diante de tudo que aconteceu. Mas depois de um tempo, ele seguiu a vida e as obrigações dele como rei e desenvolveu um amor pela segunda esposa, a rainha Yun, que deu a ele o príncipe herdeiro. Gostou dela a tal ponto de desejar ser enterrado do lado dela, e não do primeiro amor dele, a Lady Xin, depois da morte. E a nossa querida Lady Xin, ao contrário do que o drama mostrou, viveu uma vida solitária. Ela voltou para a casa da família na época com 20 anos, carregando a dor dessa perda. Ela é conhecida por ter esperado ansiosamente até os 71 anos, esperando que o amor da vida dela, o rei Junjong, retornasse. Embora a Lady Xin tenha sido deposta, os anais da dinastia Joseon descrevem ela como uma mulher de virtude, que tinha uma grande benevolência, que era pacífica, generosa, gentil e modesta, e também que ela tratava os subordinados com bondade. Enfim, gente, ela não pôde ser restaurada na sua época, mas o assunto sobre a restauração dela surgiria novamente na época do rei Sukjong, e ela foi finalmente restaurada como rainha no 15º ano do reinado do rei Yeonju. Yeonju é aquele rei, pai do príncipe herdeiro Sado, que será o tema aí de um podcast nosso futuramente. Isso aconteceu, gente, 232 anos após a deposição. Foi quando ela recebeu o título póstumo de rainha Dankyun, e a tábua ancestral dela foi removida para o Jongmyo, que é o santuário ancestral real confucionista, onde as tábuas ancestrais dos reis e rainhas Joseon eram consagradas. Espero que vocês tenham gostado de explorar essa história comigo e que isso tenha aguçado a curiosidade de vocês sobre as intrincadas relações políticas e pessoais na história coreana. Se você gostou desse episódio, curte aqui embaixo e deixa um comentário. Me conta o que você achou dessa história. E se quiser, faça sugestões de novos temas. Considere se inscrever aqui no canal para acompanhar novos episódios. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E se quiser saber mais detalhes sobre as histórias que nós exploramos aqui, visite o nosso site e confira os artigos que complementam os episódios. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo episódio. Annyeong!